Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos no podcast 1818. Hoje, mais um convidado, mais uma história incrível e uma pessoa que eu tenho certeza que vai inspirar vocês com aquilo que ele tem para compartilhar conosco no podcast. E, ao mesmo tempo, quero pedir para vocês se inscreverem no canal, deixar os seus comentários, não esqueçam do like. E mais do que isso, compartilhar muito o nosso programa, compartilhar muito este episódios, outros também, os anteriores, que são várias histórias que vale muito a pena conferir. Bem, então vamos para mais um 1818. Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Ana Clara Lambert, estamos então começando mais um episódio e hoje eu tô com um pequeno clima de despedida de vocês, mas não é por muito tempo, eu vou ficar somente 2 semanas sem aparecer e compartilhar a bancada aqui com vocês, mas não vou esquecer de vocês, porque nós temos, se vocês acompanharam aqui o canal, viram que teve o lançamento do novo quadro Lugares que Impactam. Então, por esse período aí de 2 semanas, eu estarei com o pessoal da equipe do Lugares que Impactam e estaremos gravando muito conteúdos pra vocês. Então, vocês vão sentir falta de mim por um pouquinho de tempo, mas não tanto assim. Não vai dar tempo de esquecer da minha existência. Exatamente. Né? Então, daqui 2 semanas, eu volto a encontrá-los, você aqui na bancada. Hoje nós temos um assunto que vai ser muito legal, que é sobre astrologia. Eu gosto muito desse assunto, gosto muito desse assunto. E a gente já falou sobre isso, mas acho que é sempre bom falar, trazer mais informação. E a gente temos aqui o João. João, você pode, por favor, se apresentar para o pessoal que está assistindo? Olá, pessoal, tudo bem? Obrigado, primeiramente, pessoal aqui do podcast 1818 pelo convite. Vai ser um prazer aqui conversar com vocês. A astrologia é um assunto que não esgota, né? Então vai ser muito legal dividir isso com vocês, conversar, falar um pouquinho do que eu posso contribuir aí com isso, mas obrigado pessoal que assiste a gente, tá seguindo também. Então, muito obrigado mesmo, de verdade. É isso, e já de pronto eu quero mandar um abraço pro Paulo Beni. O querido Paulo Beni. Que gravou conosco já, e foi um programa muito legal, muito esclarecedor sobre astrologia. Bem, vamos lá então, né? Bora. Fala uma coisa para nós, né? Como é que foi a tua infância? Como tudo começa? Você já era afeito a esses estudos? Ou isso veio depois de... Não tão velho, porque você é jovem, mas veio um pouquinho depois. A sua família já tinha essa tradição. Conta pra nós como é que foi tudo isso. Então, assim, eu fui uma criança que eu nasci numa família não tão comum, assim, né, pra época, porque eu nasci numa família já religiosa, eu tive uma infância muito religiosa, então eu sempre tive um contato com esse mistério, vamos pensar assim, esses assuntos mais místicos, né? E é muito interessante que na minha vida as coisas aconteceram muito precoce, assim, né? Então, bom, partindo do começo, eu nasci numa família, minha mãe é umbandista, meu pai era iniciado no candomblé, quando eu nasci ele já não fazia mais, assim, parte assiduamente, né? Então eu fui uma criança que nasceu dentro de terreiro, basicamente, né? Eu vivi essa vivência, comecei os meus desenvolvimentos espirituais muito cedo, mas é interessante que minha mãe, ela teve uma maneira de me criar acerca da religiosidade muito ampla, então eu visitei outras coisas, eu fui na igreja católica, eu fui no Kardec estudar, eu fui ver outras coisas, até a igreja evangélica, em tudo quanto é lugar, porque ela falou assim, eu não vou te obrigar a fazer o que você não quer, você nasceu aqui porque, né? Porque sim, mas se você quiser outras coisas, está aberto a isso. E aí eu visitei um pouco de tudo e sempre tive em contato com isso, sempre. Então cresci dentro disso, vivo isso até hoje com uma maneira mais intensa, até os meus 16 até 23, assim, foi um período muito árduo disso, eu vivi muito intensamente a vida de terreiro, desenvolvimento, os trabalhos e tal. Mas aí eu fui crescendo, trabalhando e depois eu fui deixando. E a astrologia é um pouco responsável por isso, por quê? Primeiro, como é que eu cheguei na astrologia, né? Geralmente as pessoas, elas têm um desejo, uma curiosidade, ou alguma coisa ligada assim, a astrologia me chama atenção, e comigo foi um pouco diferente. O meu primeiro paixão, assim, me despertar para astrologia, ele começou com 7 anos. 7 anos, para mim, foi um ano muito interessante, que aconteceram 2 coisas. Primeira coisa que aconteceu é que eu comecei a ter um contato com o mundo oracular, eu aprendi a jogar cartas ali com baralho comum, né, que a gente não vê muito hoje, mas eu aprendi nesse período. Trabalhei com isso por um bom tempo também, fez parte da minha vida. Hoje em dia ele é uma coisa que fica ali no coração, ali que eu uso mais pra mim e tal, não é uma coisa que eu levo de frente de trabalho mais, mas já trabalhei com isso também. E nesse mesmo período meu pai, ele era motorista. E ele trabalhava com ônibus tudo, e um dia ele encontrou um livro antigo, um livro de astrologia antigo chamado Grande Livro da Astrologia. E ele trouxe pra casa, ele me deu, assim, ok, né?
E aí eu comecei a ler esse livro e eu me achei o dono do planeta, assim, somente isso. Muito sério. Nossa, eu li aquilo e falei, gente, eu preciso disso. Aí eu falei com a minha mãe lá e tudo, ela tentou arrumar, porque ela ensinava a desenhar, né, arriscar o mapa e tal. E aí eu falei, mas eu preciso de uma coisa que tem uns 360 e tal. Eu nem sabia que naquela época tinha folhas impressas pra ir, enfim. E eu tentando bravamente conseguir, não. Mas aí dali pra frente eu comecei a ficar mais assim com a astrologia, e ali eu determinei como se tivesse feito um pacto comigo mesmo. Falei, eu vou fazer isso na minha vida. Foi um reencontro mesmo pra mim com isso. E é interessante porque, querendo ou não, as religiões de modo geral têm muita influência astrológica, então eu já convivia muito com isso indiretamente, né? Eu até costumo dizer que as pessoas têm um pouquinho de astrologia, né? Todo mundo olha pro sol, olha pra lá, vê que vai chover, vê que não vai chover. Isso já é astrologia natural. Minha avó mesmo era muito assim, né? O sol quando tá assim, à tarde chove, quando o vento tá assim, acontece não sei o quê. Isso é astrologia, uma observação, né? Porque a gente pensa tanto no externo, mas a gente mora num astro também, né? É claro que a gente olha pro céu do nosso ponto de vista aqui, mas a gente também, né, faz parte dessa natureza e tal. E aí, assim que começou meu contato com astrologia, e aí eu sempre quis isso. É claro que eu trilhei outros caminhos, fiz outros cursos, trabalhei com outras coisas, mas a minha meta era essa. E aí, em 2017, eu comecei a estudar de fato. Que aí eu tive uma crise de trabalho, saí do trabalho. Eu falei, agora eu vou fazer o que eu quero e pronto. Né? Mas eu sempre tive essa ambição com a astrologia. E a astrologia, para mim, de uma certa forma, ela não é só uma ferramenta, como algumas pessoas colocam, ou só como um trabalho. Para mim, ela é muita coisa. É mais do que qualquer coisa. É a natureza mesmo funcionando. Então, eu acredito até que, para mim, particularmente, João, eu vivo a astrologia de uma maneira meio religiosa hoje, né? Porque ela colocou cada coisa no seu lugar. Pra mim, né? Então eu consegui entender minha relação com a religiosidade até um dia, porque aqui não ia, e aí eu consegui me organizar, e assim começou, e eu não consigo mais parar, né? Então, cada vez mais, agora eu estou estudando cada vez mais astrologia mais tradicional, entrando em contato com os autores mais antigos, né? Eu sempre tive muita curiosidade acerca disso, né? De onde veio, como que foi. E, assim, é um reencontro mesmo. Cada vez mais falando, nossa, parece que eu já sabia, sabe? Aquela coisa, assim, que desce, assim, pra mim é muito saboroso, essa é a palavra, eu adoro, pra mim é tudo, hoje é praticamente tudo que me sustenta, né, porque eu trabalho, sempre envolvo com astrologia, envolvido com astrologia, e não me sustenta só financeiramente, mas também num sentido moral, filosófico, inspirativo, então hoje pra mim ela é a minha maior aliada, assim, sem dúvida. João, você me falou uma coisa que me chamou a atenção, você está fazendo uma transição da astrologia... De astrologia contemporânea, moderna, né, para astrologia clássica, assim, né? E o que significa, de fato, isso? Então, né, assim, bom, pra mim, João, particularmente falando, pra mim a astrologia é uma só, né? Mas a gente aprende astrologia pelo viés mais moderno, né? Que é uma astrologia que veio de 100 anos pra cá, que ela tem um viés um pouco mais psicológico, mas também abre, né, possibilidades para estudos mais esotéricos, né? A partir dessa astrologia a gente tem áreas da astrologia ligada com a astrologia kármica, ligada com a astrologia esotérica, e eu acho todas as astrologias muito válidas, desde que a pessoa esteja apta a fazer. Mas eu fui me descobrindo, conforme eu fui voltando no tempo, né? Porque a astrologia tradicional, a clássica, né? Ela tem uma abordagem muito diferente. E quando eu tive contato com ela, eu sempre estudei ela paralelamente, porque eu sempre fui muito curioso, no sentido de, eu preciso saber de onde vêm as coisas. Eu sou aquele cara pentelho, sabe? Eu preciso saber, mas por quê? Mas pra mim, Pedrinho, pra mim não é, porque sim, não é resposta mesmo, né? Porque funciona. Então, mas funciona por quê? Mas por quê? Então, eu sempre fui estudando. E agora, desde do ano passado, tô conseguindo fazer uma organização maior disso, né? Porque muitos autores, muitos períodos, né? A astrologia clássica, ela guarda aí séculos de sabedoria. Então, você vai ver coisas de antes de Cristo, de Idade Média, de Renascença e tudo mais. E até próximo, a gente tem autores também contemporâneos que trabalham com astrologia tradicional. Então, pra gente organizar tudo isso é um negócio, né? Então, aí eu tô estudando e tô fazendo essa transição, assim, né? Então, é claro que eu não vou jogar coisas que eu aprendi na astrologia contemporânea graças à formação que eu tive, que foi muito bem feita dentro da contemporânea, isso eu não posso negar, não vou cuspir no prato que me iniciou, né, nesse caminho. Eu aprendi muito bem isso, eu sorvi muita coisa legal dali, que nunca vai sumir do João astrológico, sempre vai ser minha base, não tem jeito.
Mas hoje eu tô me aproximando mais, eu tô me descobrindo mais como profissional e tô conseguindo ter mais desenvolvimento quando eu entro com esse conteúdo anterior. Né, com conhecer essas pessoas, esses astrólogos antigos, ver o trabalho que eles tiveram, sabe? Para mim, eu sempre fui muito apegado com essa coisa da história do tempo, de onde veio, por que veio, como é que era naquela época, como é que chegou até aqui, como é que a gente adapta, como é que tem coisas que eles percebiam, sei lá, há tantos séculos, sem o mínimo de recurso, olhando os dias de hoje, né, que a gente tá aqui com câmeras e com microfones, que eles acho que nem pensavam que isso poderia ser possível, né? E funciona até hoje como se fosse de agora, sabe? É muito interessante isso. Então, esse mundo todo me fascina. Então, eu tô fazendo essa transição, assim, né? Passando aí para trabalhar mais com astrologia tradicional, clássica, conhecer mais esses fundamentos mesmo lá do fundo. Eu tô nesse momento agora, né? Fazendo essa transição de carreira, não sei, né? O de estilo de vida, né? Acho que mais por aí. Tá. Eu tô nesse momento. E hoje, atualmente, o João, ele exerce quais atividades profissionais? Olha, a astrologia eu trabalho com ela também. Você faz mapa, Natal? Eu faço mapa natal eletivo, né? Mapa infantil, né? Faço, sim, esses trabalhos. E também, eu trabalho também com terapia floral. Eu sou terapeuta floral, né? Eu também trabalho com aromaterapia clínica, embora a aromaterapia clínica não é uma coisa que eu exerça. A aromaterapia é uma terapia muito delicada, ela exige muita ciência, é uma terapia que, se feita corretamente, ela não é tão barata. E não só barata no sentido de você custear esse material, mas no sentido com a natureza mesmo, né? Para você fazer um óleo essencial, você, né, precisa de quilos e toneladas de coisas. Então, eu aprendi muito com aromaterapia clínica e aplico em outras coisas que eu faço. E eu trabalho com terapia floral, sou practitioner também do sistema Saint-Germain, né? Então, eu também trabalho com isso. Então, eu trabalho com floral, basicamente, trabalho com astrologia, também trabalho na GAI, Escola de Astrologia, onde eu me formei em astrologia contemporânea, tudo onde eu tive também meu contato com astrologia clássica, né? Uma das especializações lá. Então, ela também me ajudou a fazer essa transição, tá me ajudando nesse processo. E eu trabalho ali também, né? Mas lá na GAI eu não trabalho exercendo astrologia em si, aí eu trabalho com a parte mais administrativa, escritório e tal. Mas no meu, né, fora esses trabalhos, eu tenho esses trabalhos e também tenho um trabalho ali, uma ponte num programa de um amigo meu lá em Leme, onde a gente conversa sobre terapia, que ele também é um colega de terapia nesse sentido, sobre terapia integrativa, e também a gente conversa sobre astrologia, aí eu falo um pouco do mês, essas coisas assim, né, que o pessoal gosta bastante de... É um contato, uma forma das pessoas entender um pouco como a astrologia funciona. Então eu trabalho com isso, hoje eu faço isso, basicamente. Qual que é o nome do programa? O nome do programa é Sintonia 3, aí toda segunda-feira lá, e eu vou na última segunda-feira do mês pra falar do outro mês, legal. Basicamente isso. É rádio? É rádio, um podcast numa rádio. Rádio web ou rádio... Isso, ela tem as duas transmissões, mas o programa é transmitido pela rádio web, né, no caso. Tá. Isso. Ah, que legal, então até depois divulga, claro, aí direitinho, porque... É legal, né? Que as pessoas, a gente possa se unir para divulgar esses trabalhos, maravilhoso. Né? Fora da grande mídia aí, que às vezes até impõem algumas coisas. Eu acho muito legal esse tipo de iniciativa, igual o podcast de vocês, que eu olhei vários outros episódios, assim, tem pessoas de vários lugares, isso eu achei fantástico, né? A gente tem filósofo, tem pai de santo, tem astrólogo, né? E isso eu acho muito legal. Sabe, porque aí a gente tem uma vivência muito real, porque geralmente a grande mídia, ela vai buscar uma vivência dirigida, né? Assim, eu quero que você fale sobre isso, as pessoas gostam de ouvir isso, as pessoas quando entram em contato, tem que falar de alguma coisa de astrologia assim, ou na terapia floral, aí fica aquela, sabe, assim, tipo, essa coisa meia... dirigida mesmo, né? Enlatada ali. E aí a gente perde uma vivência muito natural. Então eu gosto muito desses trabalhos, igual vocês, né? Até parabéns por trazer essas iniciativas. Eu acho isso importantíssimo, que é uma maneira das pessoas acessarem conteúdos com pessoas que fazem isso, que sabem de onde veio. Eu acho isso muito, muito legal, assim, esse trabalho de divulgação. Eu acho muito necessário, inclusive. Acho legal. Muito fantástico. Agora, João, dentro da astrologia, a gente sabe que ela tem uma série de funções para um indivíduo que busca, a pessoa que busca um mapa, que acha importante ter um autoconhecimento através da astrologia. Sim. E é sabido que a astrologia é uma ferramenta, um mecanismo, uma maneira de você se conhecer melhor.
Sim. Com a sua experiência, qual a leitura que você faz da importância do autoconhecimento para a vida de uma pessoa e o quanto a astrologia ela pode ser fundamental, importante, relevante para esse processo de autoconhecimento? O processo de autoconhecimento, ele é muito engraçado porque é uma coisa que a gente procura instintivamente, né? É natural isso, a gente está se conhecendo o tempo inteiro, a gente faz uma escolha, alguma outra coisa. Então, eu acho que não é só um processo, é viver. Eu acho que viver é autorreconhecimento ou autoconhecimento. Porque no caso da astrologia, a gente tem uma coisa assim, né? Que não seria bem um autoconhecimento, é um autorreconhecimento. Então você tá ali com a pessoa, com o cliente, ali você tá lendo ali o mapa e ela se reconhece ali. Ela não se conhece a partir dali. É muito raro você conversar com uma pessoa... Que é tudo novidade. Isso, que ela fala, nossa, eu jamais pensei isso. Você até escuta isso, mas você escuta num contexto de tipo, muitas vezes ela fala assim, nossa, eu já me intuía isso, eu pensava isso, nossa, eu queria isso. Mas é como se fosse uma validação. Tá. Aí ela olha com aquela cara assim, que você vê até o olho brilhando, falando, nossa, era isso mesmo, e eu tava certo. Então a gente vê isso, principalmente, eu gosto muito de ler mapas, assim, de pessoas que já têm uma história de vida mais longa, né? Que aí você vê o quanto que ela viveu do mapa dela sem ela ter tido o menor contato com aquilo. E não só usar, porque às vezes a gente pensa usar e a gente acha às vezes a vida muito fatalista nesse caso, né? Ela só viveu as desgraças do mapa. Às vezes não. Você vê ali uma profissão que é escancarada naquele mapa, você vê que ela teve um padrão familiar depois de casada, ou de relacionamento, ou solteira, independente, que corresponde, o modo que ela compreende as coisas, o modo como ela interage com o meio corresponde. Então, eu até falo, para às vezes alguns clientes falam, sei lá, digamos que a pessoa tem 60 anos, eu até falo no meio da consulta, você convive com esse mapa há 60 anos. Eu estou com ele há tantos dias, desde que a gente, né, ali programou a consulta, e então você sabe muito mais dele do que eu, isso é fato. E é verdade, ela sabe mesmo, porque às vezes a gente vai conversando ali, a gente traz a referência, a simbologia, ela vai contar, o mapa é uma história, ele conta essa história pra gente, a gente consegue passar pra pessoa, e ela complementa nesse aspecto, falar, não, realmente, até às vezes fazer uma autorreflexão, no sentido, nossa, quando eu era mais nova, isso aqui era verdade, agora eu aprendi que não é bem assim. Nossa, eu demorei muito para entender isso, mas era realmente assim mesmo. E, entre outras coisas, sabe? Então é muito legal a gente ver isso. E aí que eu acho interessante essa questão da astrologia, porque não é um autoconhecimento, é um autorreconhecimento. Mas o autoconhecimento, no sentido geral, ele é essencial para sobreviver, porque é uma coisa que a gente está fazendo o tempo inteiro. Eu acho que a grande dúvida do ser humano é sobre isso. A gente entender a nossa real vocação, que é uma grande dúvida que todo mundo tem. Eu nasci para fazer o quê? Por que eu sirvo? Isso é um autoconhecimento. Ou até por que eu gosto disso? Por que eu gosto disso? E quando você acha essa resposta, você se conhece e fala, agora entendi por que eu gosto disso. Perde até um pouco a graça, né? Às vezes a busca é tão, né? Fala, nossa, mas estava aqui comigo o tempo inteiro, como eu não vi? Entre outras coisas, que você vê até coisas banais, assim, sabe? Do dia a dia, descobertas pequenas, por exemplo, assim, eu achava que com aquela roupa eu ficava feio, eu coloquei essa roupa e me senti maravilhoso. Isso é um autorreconhecimento. Então a gente vive autorreconhecimento o tempo inteiro, né? De descobrir talentos. Quantas pessoas têm dificuldade para público e a vida arma ali uma situação e ela vira uma grande oradora? Então é constante. Eu acho que é viver. Você está respirando, você está se autoconhecendo. Isso, É bem isso que eu acredito. Você saiu cedo, você vai ter um dia de grandes experiências, né? Exatamente. O contrário também. Você saiu atrasado, você chega atrasado no lugar, você já aprendeu. Né? Alguma coisa você vai sentir ali, exatamente, né? Sempre tem. A gente sempre sofre esses estímulos. Eu acho que a astrologia ela é tão assertiva nesse aspecto, porque a astrologia nada mais é do que uma linguagem da natureza. Ela é a natureza em funcionamento. O que eu acho muito legal na astrologia é que ela é uma linguagem que, bom, pra mim, e sentimentalmente falando, a astrologia é muito mais do que isso, não consigo colocar em palavras, mas, assim, trazendo pra uma coisa palpável, ela é uma linguagem que a gente tem um contato muito próximo. A gente vive a astrologia o tempo inteiro. E a simbologia astrológica, ela nasce em grande parte dessa observação da natureza. Nós somos a natureza, que a gente acha que a gente nem é bicho mais, né? O ser humano, a gente tem um ego, assim, muito bom, né? Que a gente, eu sou humano, ponto, não faço parte de nada. Eu desci aqui e tô aqui, gente, não sei. Vamos ver o que vai dar. Não dá essa impressão, às vezes? A gente tem isso, né? Essa coisa. Agora, com a astrologia, a gente começa a entender que a gente faz parte daquilo.
Tem o Renato, esse menino que eu trabalho no grupo dele, ele me ensinou uma coisa recentemente muito interessante, que ele aprendeu num curso dele também, sobre terapias, e eu comecei a me envolver com isso recentemente e fez todo sentido. Que um professor X, assim, né, não sei todo o contexto em si, que ele me trouxe essa informação pronta, ele fala que pra gente ser um bom terapeuta, ou pra ser alguma coisa boa na nossa vida, e eu trouxe isso pra astrologia, acho que pra gente ser um bom astrólogo, ele fala que a gente deve estudar a ecologia, em primeiro lugar, pra gente entender qual é o nosso lugar aqui na Terra, de fato. Em que lugar eu ocupo da cadeia alimentar, qual é a minha função, qual foi a evolução, qual é a tendência evolutiva. Se eu não souber disso, eu tô fora do meio, eu não sei o que eu tô fazendo aqui. A importância do meio. Eu preciso me localizar, eu acho que essa é a ideia, né? Então eu vou me localizar e aí a partir daí eu sei o que eu tô fazendo aqui. E aí eu consigo entender pra que eu sirvo de fato como existência, né? Sim. E a astrologia, a gente tem esse contato de uma certa maneira, porque a gente consegue entender ali essa linguagem natural, e a gente se vê ali como uma pessoa da natureza. Isso qualquer um faz. O fato de você observar o sol ali, você sabe que amanhece, anoitece, a lua ela muda de fase, ela influencia ali. Isso é astrologia. E tudo é um ciclo. Tudo é um ciclo. Exatamente. E vários ciclos dentro dos ciclos. É como se fosse uma grande engrenagem com outras engrenagens, né? E a astrologia é muito cíclica nesse aspecto. A gente basicamente estuda ciclos, né? E pedacinhos do ciclo e uma engrenagem menor dentro da outra é um grande relógio. Tanto é que a astrologia, pra mim, a astrologia, se fosse um elemento para simbolizar, a astrologia pra mim é tempo. Porque tudo que você faz astrologicamente é tempo. O cliente, às vezes, ele vem procurar a gente com uma pergunta assim, tá favorável para eu fazer uma mudança? Eu tô passando por uma crise aqui. Quando você olha o mapa da pessoa, você vai conversando ali com a pessoa, até em terapia mesmo, né? Que eu nem trabalho conjunto, né? Eu, João terapeuta, eu faço anamnese ali bonitinho e tal. Mas você começa a perceber que é o tempo de. É o tempo. A gente tem tempo pra tudo. Tem o tempo da crise que você vai mudar, que às vezes parece um desastre, mas era aquilo que você precisava para iniciar uma nova jornada. Que foi assim que aconteceu, por exemplo, o jeito que eu entrei na astrologia foi mais ou menos assim também. Acho que muitas outras pessoas. É tempo, você vê ali na previsão da pessoa, você estuda ali no mapa que certas áreas estão ativadas, e aí ela pergunta, tá bom isso aqui? Você fala que sim, que tá bom, mas na verdade não é que tá bom, é o tempo daquilo agora. Então aproveita que esse é o tempo. É igual dia e noite. De dia a gente tem um tempo para fazer alguma coisa, de noite a gente tem um tempo para descansar. Então a gente vive tempo. A gente tem um tempo de vida, tem um tempo que a gente é criança, um tempo que é adolescente, um tempo que é adulto, um tempo que é velho. Tudo tem tempo. Então a astrologia é basicamente tempo. Porque o que a gente olha ali no mapa, basicamente? O tempo. Tanto é que é até o correto, né, no atendimento astrológico, a gente retificar o horário de nascimento da pessoa para entrar no tempo certo, para ficar preciso o tempo. E ali é um reloginho que vai funcionando. Até que na astrologia tradicional tem até técnicas antigas assim que conseguia fazer uma estimativa de tempo de vida, né? Uma estimativa, claro que isso, né, vai variar por várias razões. Às vezes você tá saindo aqui, leva uma facada e tchau, é atropelado e adeus, né? E assim por diante. Isso foi bem radical. Mas pode acontecer, né? São eventualidades, né? Bem eventualidades, mas é uma ideia natural. Uma pessoa que não cuidou da vida, bem da sua existência, chega meio podre ali, mas chega, outros, né, e assim por diante. Mas esse prazo de validade, vamos pensar assim, é um tempo também, é uma estimativa. Então a gente sempre tá linkado com o tempo, a gente é tempo o tempo inteiro, né? João, já que você falou essa questão de tempo e ciclos, eu queria saber o que então é retorno de Saturno. Olha, que legal. O retorno de Saturno é o retorno do tempo, mas realmente. O Saturno é um planeta que, dentre os significados dele, é o tempo. Ele é o planeta que fala de tempo, né? O retorno de Saturno, tão famigerado retorno de Saturno, eu acho que é por conta do que é Saturno, sabe? Porque a gente tem retorno de todo mundo, né? Assim, dos planetas visíveis, a gente tem retorno de todos. De Júpiter a cada 12 anos. A gente tem o retorno, a Revolução Solar, a famosa Revolução Solar, o mapa do ano, é o retorno do Sol. A gente tem um retorno mensal, que é a Lua, e assim por diante. Então, quando a gente pensa no retorno de Saturno, os retornos de Saturno são ciclos de maturidade. É a realidade ali que se afirma. É claro que para cada um vai ser de um jeito, porque vai ter que avaliar esse Saturno no mapa da pessoa, e o céu você tem que olhar para ele. Né? O céu ele não é uma coisa muito, eu senti aqui.
Você tem que olhar para ele, interpretar ele frio calculadamente, senão você vai se atrapalhar. Claro que você não vai fazer uma astrologia fatalista por conta disso, né? Isso é uma coisa mais de quem está interpretando. Mas como você estava falando da questão do tempo e Saturno, né? Saturno, ele é engraçado que ele rege todo esse nosso amadurecimento ali. Ele acontece por volta dos 29 anos, né? E essa época tem alguns outros ciclos. A gente tem o retorno da Lua progredida aos 27, mais ou menos. Tem o retorno de Saturno ali entre os 29, 28, 30, dependendo ali da velocidade dele e tal. Então, ele é um primeiro tempo. E aí, em termos de experiências que eu vejo, se a pessoa ela meio que andou na linha, vamos pensar assim, ela fez o que tinha que ser feito dentro da maturidade dela, dentro do que ela pôde oferecer, esse retorno é um símbolo de muita maturidade. Mas o Saturno, ele é como se fosse um vigilante sabe, um vigilante sanitário, assim, um fiscal da vigilância sanitária. Então, ele vai passando ali, ele traz a conta, assim, fala, olha, assim, querida, a realidade é uma só, né? E doa quem doer. Ele é mais ou menos duro, assim, né? É um planeta meio duro. Porque ele é isso, você não fez nada. É bem prático, você não fez nada, você quer o quê? Né? Você quer ser médico, mas você não estudou. Não vai ser, né? Então, às vezes dói, mas, cara, você não se moveu pra isso. Então, às vezes, um retorno de Saturno, ele traz esse tipo de situação. Assim, é claro que a gente fala de uma maneira que parece filosófica, né? Parece que a pessoa ela acorda, madura. E não é. Isso vai se manifestar em acontecimentos que internalizam isso na gente. Pode ser uma perda, às vezes. Eu tô usando exemplos bem grandes só para ilustrar mesmo. Pode, mas às vezes é, por exemplo, uma crise no trabalho que vai te demonstrar que você precisava ter se aperfeiçoado mais. Ou que você, talvez uma relação que foi difícil, que você vai perceber que você precisava ter aprendido a ser mais tolerante. E o contrário também é válido. Às vezes você vive uma relação e você percebe, fala, nossa, né, eu preciso me fortalecer de mim aqui, né, porque eu tô servindo de capacho para as pessoas. Então isso vai depender muito da ótica de cada um. Mas é uma maneira dele trazer essa maturidade que o tempo traz mesmo, né? Então ele faz isso. Aí quando ele retorna, ele se reafirma, o tempo se reafirma. Deu uma volta no relógio ali. E aí, é engraçado que depois dos 30, né, a gente tem uma dimensão de tempo que parece que as coisas ficam muito rápidas, né? Então, assim, eu já passei dos 30. Então, assim, eu fico constantemente com isso comigo também, nesse sentido. Falar, gente de Deus, parece que é tudo rápido. Antes disso, parece que tudo demora um pouco mais. Você tem aquela ansiedade, né? Eu quero fazer, quando eu puder fazer, não vejo a hora de chegar lá. E o Saturno, ele meio que fala, olha, o tempo está correndo e o tempo é agora. Então, você tem que fazer agora. Mas você também tem que respeitar esse agora, porque existem limites. Né? Então, ele é um cara difícil da gente entender às vezes, mas ele é essencial. Porque o tempo é agora. Se você empacar, você não vai fazer nada, não vai ter colheita, né? Saturno, ele tá ligado com essa espécie de colheita, mas para colher você tem que plantar. Só que quando a gente pensa plantar, nesse sentido metafórico, parece bonito, né? Mas plantar dá trabalho, né? Sim. Você tem que ir lá, tem que pegar a semente, você vai arar, você tem que cuidar, tem que matar as pragas. Gente, isso demanda tempo, demanda trabalho, demanda vontade. Tem provações nisso? Tem provações nisso, porque tem dia que tá chovendo, você tem que ir lá fazer alguma coisa na horta, nesse nosso plantio aqui ilustrativo. E, cara, você falou, nossa, tá chovendo, eu quero ficar na minha cama aqui, quentinho, né? Ir lá na chuva, mas se eu não for, vai dar um problema. Então, ele tem muito isso, né? Então, o Saturno, ele é a realidade. Saturno é a realidade. O Robson, né, o meu professor de astrologia, ele fala uma coisa que, pra mim, eu levei como lição de Saturno sempre, que ele fala, Saturno é a chave. Que é o tempo. Se você souber lidar com isso, com o que é Saturno, são deveres, regras. Se você sabe lidar com o tempo, você tem uma chave para tudo, que abre todas as portas. Agora, senão, você vai viver problemas, porque você vai viver um sonho que não é seu, vai viver amargo. Ou de ilusões, né? Ou de ilusões, ou muito frustrado, derrotado, dependendo da situação. Então é uma coisa, Saturno, assim, é só você por você mesmo. Você que vai fazer por você e ninguém mais. Sim. Então Saturno é aquele planeta que te deixa meio na solidão, às vezes, assim. Você fala, nossa, cara, se eu não me mexer aqui, eu vou empedrar, ninguém vai fazer por mim. Não tem escolha. E é interessante que você coloca o tempo desse retorno, né? Entre 28 a 30, né? Dependendo da velocidade, enfim. Trocando em miúdos, lá pelos 29, 30 anos... a gente começa a cobrar muito o que eu fiz até aqui. Exato. O que eu realizei até aqui. Qual é o meu papel, né? O que até sobre a luz da materialidade das coisas, que não é o mais importante da vida, claro, mas é parte da vida, que são as necessidades materiais básicas, você também se questiona, o que eu construí também nesse aspecto, né? Exato. E eu acho que
muita gente se lamenta, mas também lá quando tinha 20, 21, 22, ou 18, 19... também não quis estudar, também não quis batalhar. Tem um pouco Eu disso acho que tem também. um pouco disso também, né? Reforça pela imagem, porque Saturno é o nome romano para Cronos, né? Exato. E Cronos anda com a foice. Exato. Ele vai passar a foice. O que você plantou ali, ele vai colher. Bem, se você também não plantou nada, não vai colher nada. Exatamente. É tipo isso. É aquela coisa, você plantou vento, vai colher tempestade. Assim, a gente tá aqui falando um monte de alegoria e linguagens metafóricas e ilustrativas, mas faz muito sentido. Faz, totalmente. Tanto é que tem pessoas que fazem estudos da astrologia, junto com antropologia, outras áreas do saber, e Saturno, ele tá ligado com os setênios, né? Porque se você pega o Saturno no mapa de uma pessoa e você vai olhar todos os aspectos que ele faz sobre si mesmo, né? Que o nosso mapa, ele parece parado ali, mas ele continua se movimentando num segundo plano, vamos pensar assim, né? E é de 7 em 7 anos. Então a gente nasce, o Saturno está na posição natural, 7 anos depois a gente vai ter a primeira quadratura de Saturno. Aos 14, que é aquela fase bem agradável, a gente tem Saturno oposto Saturno. Né? 21 anos, a gente tem de novo a quadratura Saturno, e assim vai. Tem os outros processos nisso, tem os outros aspectos que ele vai fazer também. Mas é muito marcante esses desafios, que uma quadratura oposição são aspectos que te provocam ali, né? Que geram uma dificuldade, que gera esse questionamento de, nossa, eu não consegui fazer. E aí depende muito da maturidade da pessoa, como ela vive a vida, e também depende muito dos recursos, é claro, que também o mapa vai apresentar todo esse cenário. Mas às vezes a pessoa ela vai cair num lugar de... eu não presto pra nada, às vezes, né? Eu não sou capaz, não é pra mim. Ela pode chegar nesse lugar também, às vezes, quando ela não integra bem essa energia saturnina. Mas de uma maneira ou de outra você vai. Você vai e vai. Mas tem isso que você falou, o Saturno, ele é um preparo. Só que é engraçado que esses primeiros 28 anos a gente tem tantas coisas astrologicamente acontecendo que é meio difícil a gente ter esse foco que o Saturno precisa. E até a sapiência disso. Exato, a gente tá criança, né? É uma coisa que eu tava conversando até com a minha mãe esses dias, falando de tempo, né? Minha mãe, ela passou dos 65, aí eu acompanhei, já estudava astrologia, né? O retorno de Saturno dela e tudo. E a minha mãe, ela fala um dia, ela, bem no retorno, assim, naquela coisa, um dia ela soltou uma frase, assim, aleatória, que pra mim foi bem simbológica, que ela falou assim, a gente tem muito pouco tempo útil de vida. Eu falei, como assim? Pouco tempo útil de vida? Ela falou, você é criança, por um bom tempo, não faz nada, se você pensar como adolescente, eles também não têm aquela autonomia toda ainda. E quando você tá bem de cabeça, que você consegue fazer escolhas mais assertivas, né? Você já tá velho, praticamente, né? Não que você tá decrépito, não é isso, mas... Cara, agora que eu tô com tudo pra aproveitar, me resta pouco tempo pra pensar. Eu fiquei pensando, eu falei, gente, é verdade, né? Você parar bem pra pensar isso. Né? Que você vai voltando a ser criança de novo, né? Parece até aquele enigma da esfinge ali, né? Que você vai 4 patas, 2 patas e 3 patas, né? É muito doido isso, né? E isso é uma coisa muito saturnina, se a gente parar pra pensar. E é nu e cru, né? Porque o tempo é só essa vez. Eu acredito em reencarnação, mas eu acredito naquela premissa, né? A gente vive uma vida de cada vez, então... E não adianta misturar com as outras. Exato, cada um no seu quadrado mesmo. Então é uma vida de cada vez. Se você perder o bonde aqui, perder o trem, talvez... Pode falar. Não, eu vou mudar de assunto, mas é que eu acredito que o primeiro contato que as pessoas têm com a astrologia é através do horóscopo. E existe um pouco esse mito que o horóscopo é só, se reserve, está perigoso, ou tipo, você vai encontrar o amor da sua vida. E então, o que de fato é o horóscopo? O que a gente consegue absorver de bom do horóscopo? Ou não faz sentido em partes? O que seria? Olha, o horóscopo, né, ele é uma técnica muito interessante. E o que acontece, né? O horóscopo é um mapa ali da hora, né? Se a gente parar pra pensar, né? De uma certa maneira, ele tem mais ou menos isso. Isso seria o horóscopo. Olha, depende. Porque a gente vem de uma astrologia onde quem fazia horóscopo eram jornalistas, não eram astrólogos. Isso também é um fato. Então, era um castigo para isso. Então, a pessoa escrever qualquer groselha lá e tá bem. Tem até uma área da astrologia que a gente fala que são os horoscopistas, né? E hoje tem um pessoal que faz um trabalho muito legal com isso também. Eu não vou dizer assim que nada substitui o mapa da pessoa. Nada. Então é uma coisa muito genérica.
mesmo, muito genérica, porque primeiro que tem uma situação muito importante, né? A gente vem de uma astrologia aonde é uma astrologia muito solar, no sentido assim, o signo solar é tudo pra mim, eu sou meu signo solar, ele é minha personalidade, que a maior parte das pessoas ele sabe, é a minha né? essência. Exato, é um contexto que a gente tem, ele participa disso também, sim, mas na verdade, a gente tem outros pontos que regem a gente de verdade. Então a gente às vezes fica preso muito no signo em si, esquece das demais situações. E se a gente parar pra pensar, 1/12 do mundo todo é do mesmo signo, porque a gente é frutos da época ali, né? Então aquele período de tanto a tanto, o Sol tá ali, é um grande calendário, né? As estações do ano, né, se baseia nesse movimento, inclusive é um calendário, né? Então, ele funciona, mais, eu diria assim, mais no sentido da pessoa seguir uma instrução. É claro que depois que a gente começa a se envolver com astrologia, é mais interessante você ler o horóscopo pro seu signo ascendente? Sim. Porque a técnica meio que exige um pouco disso. Então, mas a pessoa vai ler o solar, né? Pode até olhar os dois, mas é mais assertivo, geralmente, o seu signo ascendente, ele vai ser mais assertivo ali, aquela previsão do dia, vamos pensar assim. Mas nada substitui o mapa da pessoa. É funcional? Mas em qual sentido? No sentido de dar uma orientação, se seguir um fluxo. Mas assim, a tal ponto de, nossa, você vai arrumar o amor da sua vida hoje, eu acho que a gente é muito complexo. Porque, vamos pensar assim, é seu signo, por exemplo. Qual é o seu signo, por exemplo? Capricórnio, tá bom. Então tá. Aí você namora, por exemplo? Não. Não namora. Tá, e aí eu tenho capricornianos casados. Eu tenho capricornianos com crise no relacionamento agora, nesse momento. Eu tenho capricornianos que estão ali com um crush ali, quase vai, não vai. Aí eu tenho capricornianos que não querem saber de romance agora. E aí eu jogo uma dessa, Capricórnio, hoje você vai encontrar o amor da sua vida. Quem que vai encontrar o amor da sua vida? Qual desses vai ter essa possibilidade? Tá? Eu tenho um deles que tá detestando questão afetiva. Se alguém chegar perto, ele vai morder, sabe? Então, assim, tem limites. Porque isso só é possível responder, e nem com isso também, porque a gente também tem uma coisa chamada livre-arbítrio, né? Então, às vezes, você vê uma pessoa ali que ela tá com essa área afetiva, por exemplo, estou dando de exemplo, favorável no mapa dela. Se ela não quiser namorar, ela não namora. Vai ter vários contatinhos, pode se brotar várias oportunidades, mas ela não. Da mesma maneira que tem pessoas que são casadas há muitos anos, namoram há muitos anos, que passam por tensões bem consideráveis na parte afetiva e ela sobrevive. Ali ela passa, ela comenta, fala, nossa, realmente foi uma fase difícil, até pensei, mas às vezes foi ali que ele percebeu que era aquilo que ele realmente fez a escolha, que ele queria, e ele vence. Isso em todas as áreas. No trabalho, em todas as áreas. Então, é muito complexo o horóscopo chegar ali. Então, tem essa condição. Eu acho legal a gente seguir o fluxo do céu. Acho que isso é um direito de todo ser humano. Eu gosto muito das pessoas que trabalham com essa questão do céu do dia, de falar de movimentos nesse sentido instrutivo. Olha, a gente está acontecendo tal movimento. Vamos pegar o filme famigerado, Mercúrio Retrógrado, que é o culpado de todos os males, sim, né? sim. Coitado, né, gente? Coitado. Mas vamos pegar ele que é um exemplo mais simples. Mas se você segue pessoas ali, profissionais que são legais, eles vão te orientar com aquilo. Falar, gente, vocês vão ler um documento, mais atenção na leitura desse documento, né? Vai fazer uma transação comercial, presta direitinho atenção. É isso que é usar o céu. É isso. Então, acho que quando você tem um contato com a astrologia mais assim, ela é melhor, que você entra no fluxo cósmico. Então, por exemplo, agora é hora de fazer uma compra, eu posso esperar? Se eu puder esperar, que bom, porque não tá o tempo de fazer a compra. Mas se não tem jeito, tem coisa que não dá, gente. Tem pessoas, a gente pensa assim, o Mercúrio retrógrado atrapalha trânsito, sim, é lógico, ele tem essa simbologia, você vê isso funcionar. Mas tem gente que trabalha no trânsito, dirige o dia inteiro. Como é que eu vou falar pra essa pessoa, olha, querido, 15 dias desse mês aqui, não dá. Não tira o carro da garagem, é um problema. Não dá. É uma responsabilidade. Né? Exato. O que a gente vai orientar? Ele falou, olha, querida, assim, tem mais trânsito? Tem, dirige com mais calma, né? Se você gosta de correr, dá uma segurada, olha mais pros lados, você pode ficar um pouco desatento. Sim. É nesse sentido. Isso é usar o céu, você entra no fluxo. Sim, porque eu trabalhava para uma emissora de TV e tinha a parte do horóscopo, né? Sim. E era uma parte que o pessoal gostava muito, engajava muito. Adora. E tinha esse retorno de, mas falou que eu ia achar o amor, esse era padrão. Aí tem a falou cobrança, que eu ia achar o amor da minha vida, eu não achei. Não. E aí tinha isso. Então tem essa questão da responsabilidade também do que você está falando. Exatamente. E compreender essa questão que não é só o seu signo solar. Que eu acho que seria legal você explicar
o que é então ascendente, o que seria que legal. Isso é legal. O ascendente, né, ele é basicamente, em termos técnicos, assim, ele é o signo que está ascendendo ali na hora que a gente nasce, né? Então, se você olha o horizonte leste, né, ele vai estar subindo ali. E ele é como se fosse a nossa embalagem. Porque o ascendente, ele é responsável pelo nosso corpo físico, pela nossa saúde. Então, todo o contexto desse ascendente vai falar de mim como um ser animado aqui. E, em outras astrologias, que também cabe até para ensinamentos mais antigos, com outras palavras a gente vê isso, mas seria uma identificação, sim, como eu identifico o mundo, como eu me identifico, mas você seria o quê? Eu de carne e osso aqui presente, encarnado. Vamos pensar nessa ideia. Né? Até porque na astrologia grega, principalmente, tem muita essa ideia, né, do encarne, né, da alma que fica ali na lua. E a gente, então, eles têm uma ideia que o nosso espírito, ele é embalado aqui no momento que a gente nasce, na hora, né, que o ascendente ele é determinado pelo horário. Por isso que a gente precisa de horário. Não é porque o sol é fácil de ver ali pelas efemérides tudo mais, mas o horário que vai determinar. Você nasceu 1 hora depois, o ascendente já mudou, né? Que está associado com o movimento de translação, né? De rotação da Terra, né? Translação está ligado com os outros movimentos do movimento solar, que é um movimento espelhado. Mas é um movimento de rotação. Então, todos os signos passam ali. Todos os dias a gente vê a cara de todos os signos, todo mundo vê. Né? Então, nasci ali, aquilo me embala ali, né? Então, ali ele vai marcar, de fato, o meu nascimento e como que essa alma, vamos pensar assim, ela realmente se materializou aqui. Então, todo o contexto do ascendente, o que seria o contexto do ascendente? Ali, o signo, obviamente, o elemento dele, lógico, mas também, principalmente, o regente do ascendente. Ele sou eu. Ele que vai dizer para onde que eu vou, como é que eu vou, como é que tende a ser a minha saúde, como é que eu tendo a me identificar, me mostrar, para onde que eu me direciono, para onde que eu tô olhando na minha vida. Eu tenho que caçar esse rapaz. Então, numa leitura, mesmo na astrologia contemporânea, a gente sempre vai olhar, a gente olha o sol também, olha também, e olha o ascendente também, porque faz parte dessa construção da personalidade. As astrologias que trabalham com uma linguagem mais psicológica, vão falar, por exemplo, que é a persona, mas aí você vai adaptar estudos na astrologia. A astrologia, ela é muito plástica, então você consegue associar ela com muitas linhas do saber. Né? Então isso também é importante as pessoas saberem. E eu não tenho nenhum julgamento com isso. Desde que a pessoa sabe o que está fazendo, está certo. Tem que pesquisar, tem que ver mesmo. Eu sou um defensor disso. Mas o ascendente em termos tradicionais, ele é isso. É meu corpo físico, eu andando aqui, eu falando com vocês aqui, meus trejeitos e tal. Claro, tem os outros elementos, que vai falar da minha inteligência, que vai falar do meu eu emocional, que vai falar do meu eu afetivo. Vamos ter tudo isso. Mas, em tese, o ascendente é basicamente você ali. Né, embaladinho, pronto para experienciar. Você tá aqui de carne e osso, você não é mais sutil somente, você tá, é a sua interface que você vai, o avatar aqui que você vai usar para interagir com a materialidade. Seria isso em várias formas de dizer, sabe, basicamente. E eu já ouvi, né, também, e nada com consistência, mas na TV mesmo, né, a partir de tal idade você vai mais se apresentar com o seu ascendente. Ai, gente, é um mito. E não, e aí eu acho que era legal você trazer. Isso é um dos mitos astrológicos muito grandes. Olha, gente, assim, vou falar de uma maneira até divertida. Né? Se a pessoa começar a viver o ascendente a partir dos 30 anos, ela nasceu nos 30 anos, né? Ele marca o nascimento. O que acontece, eu acredito? Que é até um resultado do retorno de Saturno, isso eu acredito. A pessoa, a gente fica mais maduro depois do retorno de Saturno, isso é um fato. Então a gente aprende a se usar melhor. Porque o Saturno, o que acontece? Ele mapeou o mapa todo da gente. Então ele passou setor por setor, sendo um fiscal ali da vigilância sanitária. Falou, olha, aqui tá muito legal, isso aqui eu vou confiscar. Olha, aqui você não fez mais do que sua obrigação. Saturno também tem isso, né? Então ele passou ali, tá tudo certo, ele vai olhar e falar, querido, é isso mesmo, né? Você queria o quê? Você não fez mais sua obrigação. Confete. Exatamente. Não sou eu que faço isso. Quem dá presentes é o outro ali, que é o Júpiter, entendeu? Eu só vou fazer a vistoria mesmo. Então ele passa ali, viu que tá tudo bem, não cheira nem fede, você experimenta ali aquela presença da autoridade, né? Saturno é tipo aquele cara sabe aquele guarda rodoviário? Você tá vindo a 200 ali, né? Você sabe que ele tá ali, você já treme e fala, não, deixa eu, né? Eu posso me prejudicar. É tipo isso. Então, a gente tá mais maduro. Eu acredito que com o tempo, a gente vai aprendendo a usar melhor o ascendente. Eu acho que é isso que acontece. A gente não passa a ser mais. Na verdade, a gente começa a vivenciar mais o nosso mapa inteiro. Porque, na realidade, a gente é um mapa inteiro.
inteiro, né? A gente vive todas as fases da nossa vida ali, todas as áreas, todas as expressões planetárias, a gente tem limites, a gente tem crenças, a gente tem um jeito de gostar, a gente tem um jeito de se impor, tudo isso a gente vai mapear no mapa. Então é muito pequeno você, né, diminuir numa coisa só. Então o ascendente você vai usando mais. Por que você vai usando mais? Porque querendo ou não, o ascendente é o que está mais presente, mais próximo, porque ele embala tudo. Então até o meu signo solar, meu signo, tá tudo aqui dentro. Mas ele é a coisa que você está olhando, é a fachada ali, né? Então você é o carro que você está aqui viajando pela vida. Então você aprende a usar melhor o carro, né? Você vai ficando mais confortável no carro, né? Você já põe o banco um pouco mais para trás, já troca a marcha sem precisar olhar, porque no começo da vida o carro é novo, né? Você não sabe ali muito bem como é que tá a embreagem, como é que tá o freio, o acelerador, não sei como é que eu passo a marcha, né? Não sei se eu posso andar demais, se eu der uma batida ele aguenta, que é o corpo físico aí no caso, né? Às vezes você pode amassar bem a lata, literalmente, né? Ou pode quebrar uma peça no meio do caminho. Então é nesse sentido, acho que a gente vai se conhecendo melhor, vai se usando melhor, eu acho que vai se apresentando melhor. Mas realmente isso é um mito. Assim como o planeta regente do ano também é uma coisa que não funciona, não desta forma que as pessoas colocam, ano X é o ano de tal planeta também, o inferno astral, escravo astral e outras coisas astrais, paraísos astrais, isso não funciona, gente, assim, não tem nada embasado nas tradições e nem em astrologia contemporânea correta, moderna, assim, você vê que o pessoal que cuida bem da astrologia, por isso até que eu faço isso, né? Tem umas pessoas que, eu falando disso, né, que eu tô mudando de trabalhar um pouco, o jeito de trabalhar, tem gente que fala, agora você vai ficar lá, o clássico. Gente, não, assim, sabe? Todas as astrologias, quando bem feitas, elas funcionam. Eu acho que é uma questão do que te contempla. Entendeu? Então, o que eu quero com a astrologia? O João, com a astrologia, quer aquilo que a tradição fornece. O outro quer aquilo que a astrologia mais psicológica fornece. Tá tudo bem. E tá tudo bem, você é astrólogo também, não é menos astrólogo que isso, né? É a mesma coisa que você pega uma pessoa moderna e fala, isso é coisa dos antigos. Tá, mas você pratica uma coisa que foi eles que desenvolveu, como é que é coisa deles? Né? Tipo, isso aqui é dos antigos, isso aqui não funciona, isso é lenda. Não, você pratica essa lenda hoje. Porque pra você falar isso que você tá falando, inclusive você visitou uma coisa que foi desenvolvida lá. Então não dá certo esse trelelê. É tudo astrologia, são segmentos só. Então, independente disso, quando bem feito, a gente vai olhar para o mapa desse olhar uniforme. A gente não vai ficar preso só no signo solar, ou só no regente do ascendente, ou só na lua, ou só em planetas ali que vão ter uma proeminência na vida da pessoa. É o todo. E depende do que você quer, do que você quer trabalhar, que área que você quer entender, e assim por diante. Né? Então, aí nascem esses mitos estranhos, né? Um desserviço, infelizmente. Não tem outra palavra. E como tem esses mitos, né? Impressionante como a gente vê as pessoas, né, tendo essa curiosidade. Piada também. Vira, né? É um meme, né? Aquela coisa engraçada. É uma coisa doida isso, né? Acho que seria legal as pessoas falarem de astrologia e de meme. É engraçado, todo mundo ri. Tem meme de todas as profissões, né? Só que quando a gente chega nessa parte... Não que a astrologia seja esotérica, de fato, mas quando a gente chega nesses estudos mais próximos, né, do esoterismo, como é uma terra que a gente não domina, e a gente vem de uma cultura ainda muito cristã, onde tudo é muito pecado e nada funciona, né? A gente tem medo de muita coisa, a gente desafia muita coisa também. Então tem uma coisa muito cultural nossa também, né? E de, às vezes, nem dar importância, nem olhar pra seriedade, né? A gente gosta de uma coisa meia... boba, né? Eu não tenho problema com os memes, até dou risada com alguns, não vou negar, mas seria legal que esse profissional dos memes, porque tem que ter uma certa criatividade também, ele deixasse claro, eu não sou astrólogo. Porque tem gente que é famosa, que tá na mídia, cara, que realmente ela não tem a menor noção do que é astrologia. Aí atrapalha a gente. Entendeu? Porque eu tenho que passar mais tempo da minha vida, por exemplo... justificando a astrologia, explicando a astrologia, não que não se deva, é meu trabalho fazer isso, eu sou astrólogo, assim como outros astrólogos, acho que todos é responsabilidade nossa quanto ofício falar do que a gente faz, já que eu sou habilitado e outras pessoas para isso. Mas talvez a gente podia trazer mais conteúdo, isso que eu quero dizer, do que, sabe, por conta desse pessoal, porque acontece muito mesmo. E tem gente que não leva a sério a astrologia, de fato. Isso é um problema, não só na astrologia, isso não é uma coisa só da astrologia. A gente vê isso na terapia, a gente vê, por exemplo, eu convivo esses dois mundos, por exemplo, eu vejo pessoas às vezes que, sei lá, ela vê a astrologia como se fosse um exame, ela aprende ali uma astrologia qualquer e traz isso pro consultório dela para poder prescrever floral. Cara, é complicado. Não é que eu não tô julgando o trabalho, não é isso. Eu espero que vocês entendam o que eu quero dizer. Mas, sabe, tipo, assim, solto. Acaba banalizando. Banal, exato. Isso eu vejo muito em algumas terapias, algumas linhas de terapia. Por exemplo, a aromaterapia aqui, né? A gente tem um problema grave com a aromaterapia, por exemplo.
E uma coisa que eu acho engraçado, já que a gente fala de espiritualidade aqui, essas coisas, porque são pessoas, muitas vezes, a gente vem inserido nesse discurso da boa espiritualidade e a pessoa não faz isso. Né? A espiritualidade, por exemplo, trazendo um adendo nisso, eu acho que isso também é astrológico, de uma certa maneira, é você fazer ela aqui, né? Então, assim, se você defende uma ideia, não faz aquilo, sabe? É ser minimamente ético nesse sentido. Então, é o que a gente vê, por exemplo, nas terapias, né? A pessoa fala, isso aqui vai fazer um bem-estar pra você, e ela tá te prescrevendo um negócio que vai fazer mal pra você, por exemplo, porque você não vai saber usar aquilo. Então, em termos disso, eu acho que no Brasil de hoje, todo mundo precisa ser reeducado acerca de astrologia, acerca de terapias, acerca de qualquer coisa que é do autocuidado. Até a psicoterapia, né? A que ainda hoje assusta, né? Eu tenho pacientes de terapia floral que não dá para continuar a terapia sem um apoio psicológico, porque eu não sou psicólogo. Né? Então, até às vezes chegar a esse extremo, falar, se você não voltar aqui um mês, né? Cada um mês a gente conversa, se não voltar aqui feito alguma coisa, buscado, não vai dar pra gente continuar, porque não é mais meu trabalho ali. E ele pensa, mas eu não tô louco, né? Mas ninguém nem falou sobre isso, né? Então ainda tem muito isso. Não preciso. Você escuta aquelas conversas assim, que também tem acerca, às vezes, do autoconhecimento, um pouco disso, né? Eu sei de mim. Imagina, eu conheço bem, eu me dou muito bem com as minhas emoções, sabe? Não é verdade, porque a gente não se conhece, né? Como a gente tá falando aqui, é uma busca, inclusive. Então, o ser humano, acho que, principalmente a nossa cultura, já que a gente tá inserido aqui, a gente precisa redescobrir isso, de verdade. Entender para que serve, com quem que serve, quando que eu posso usar, o que que eu devo usar. E também o jeito que as pessoas procuram astrologia, porque às vezes a pessoa vem fazer mapa, por exemplo, desafiando de uma certa forma, mas desafiando a própria astrologia. Será que é isso mesmo? Deixa eu lá ver. E aí você faz o trabalho todo, e pior que bate, ela fica contente com isso. Só que a ideia da astrologia, principalmente, acho que o intuito não é bater nada só. Muito além disso. O que você vai fazer com isso, cara? O que adianta eu falar pra você, por exemplo, que já sabe que, sei lá, digamos que você tenha uma dificuldade, uma vergonha imensa, né? Você vai ter que se apresentar para umas pessoas, fica envergonhado. Você já sabe disso. Aí no mapa eu vou lá e comento e falo, nossa, aqui tem uma situação, né, de timidez, nessa situação, assim, assado, tá. Se não realmente é verdade. E aí? O que você vai fazer agora com isso? É aí que tá a charada. Sabe, quando alguns clientes entendem isso, aí eles começam a usar a astrologia de fato. Aí é a mudança. Aí ele começa a entender que ele... então o que eu posso... Aí a gente pergunta, o que eu posso fazer? Fala, olha, as suas saídas são essas. E a astrologia, tem gente que pensa também que é uma mística que tá na astrologia assim, eu fiz meu mapa, meus problemas acabaram. Justamente por conta disso. Né? Se eu falar, você é tímido. Então ele viu lá que eu sou tímido. Agora e acabou a timidez. E quando a gente faz consulta de mapa... A gente sai totalmente empoderado da consulta. Você se sente a melhor pessoa do mundo, né? Porque você se viu ali. Nossa, tudo é possível, eu entendi tudo. Nossa, caiu 300 fichas. E às vezes você só lembra o que é seletivo também, né? Exatamente. Então, aí... Tá, ok. Mas, cara, você vai fazer o que com essa informação toda? E é essa a ideia. O mapa, o nome já é autossugestivo. Mas a gente vive numa sociedade que o óbvio precisa ser dito. Então, é um mapa mesmo. E mapa a gente usa pra quê? Pra se guiar. Localização. Exatamente, pra se localizar. Pra saber que se eu for ali naquele bairro ali, eu preciso pegar tais vias e naquela via tem, né, um pedágio, tem um buraco. Demandas, né? Mas o mapa nunca vai falar pra você, não vai lá. Ele vai falar, olha, pra chegar lá tem isso aqui, ó, o tempo vai estar meio fechado, você vai encontrar uma terra, uma estrada de terra. Talvez mais perigoso. Mas você precisa ir lá, tem que ir lá. Então... né? Toma as medidas precativas aí. Igual fazer uma grande viagem. Você não vai levar o carro pra fazer revisão? Quando a gente vai fazer uma grande viagem pela estrada, você fala, bom, vou levar o carro pra dar uma olhada, que vai que ele me deixa na mão. É a mesma coisa. O que você quer estar se preparando pra não ter nenhum problema. E é sobre isso o mapa. É você aprender a administrar o mapa. Essa é a ideia. Administrar, porque ali é uma direção mesmo, né? Então, eu preciso ir lá? Não é que eu não vou, mas eu vou com as não é com que precisa. Por exemplo, uma coisa que eu vejo muito com isso é sociedade, por exemplo. Né? Você vê, às vezes, pessoa que toma golpe de sócio, essas coisas todas. E tem lá no mapa, tem uma promessa disso. Sabendo disso, o que eu vou fazer? Vou deixar de fazer? Não, às vezes, para mim ter um sustento bom, para mim ter um trabalho, eu preciso fazer uma sociedade. Então, querido, vou fazer sociedade com você, vamos ali no cartório? Vamos lá direitinho, documento, testemunha, nananã, que se você me der um golpe, eu tô respaldado. Pronto. Vesti minha capa de chuva. Choveu? Choveu.
Às vezes pode molhar ali a barra da calça, tudo, mas o impacto é menor, né? com certeza. Sim. Né? Gera uma indisposição, é chato, é uma inimizade, pode dar briga na justiça, que também não é agradável, mas você não perdeu, por exemplo. É um dos danos, dos males, o menor. Você se protegeu, você se precaveu. Agora, se você pode chegar numa máxima também, só para ilustrar, bom, não preciso fazer sociedade, então você pode escolher, falar, bom, pra mim não é muito isso não, então eu vou fazer uma parceria, ou eu vou pra outra direção que é mais fácil pra mim. Então você vai fazer escolhas. Então o mapa, ele não é determinista de nada, ele só vai aprontar ali, fala, olha, pra cá é assim, pra lá é assim, ali chove mais, ali chove menos, entendeu? Então você ir de biquíni pra lá vai ser problema, é melhor você ir de biquíni pra cá, porque pra cá faz mais sol, tem uma prainha, né? Mas leva o seu protetor solar pra você não torrar. Pra lá chove mais, entendeu? Pra ali faz mais frio, então leva uma blusinha, não vai com a sua roupa de praia. É isso, traduzindo em bem miúdos mesmo. E aí, você entendendo isso, você vai trabalhando. É claro que a gente conversando aqui parece que é a coisa mais simples do universo, né? Nossa, eu li meu mapa, minha vida fez todo sentido, mudei tudo. Não, é uma construção, é um processo. Mas sabendo, você já começa a se direcionar. Sabe? Essa é a ideia. E é isso que falta, eu acho. Em todos os sentidos, até no esoterismo de maneira geral. Tem isso. E eu acho também, João, que infelizmente, pela grande mercantilização também do meio, a formação também ela é deficitária em alguns aspectos. Da mesma forma que a formação acadêmica nas universidades está passando por crise na formação dos profissionais, como infelizmente também a educação do lado fundamental, da educação infantil até o ensino médio, a gente sabe das deficiências do nosso país. Basicamente deficiências, que é triste, né? Nessa área toda que a gente está discutindo aqui, eu acho que também essa formação deficitária e essa mercantilização acaba também produzindo banalidades, né? Claro. Perdendo a seriedade. Sim. Eu acho que isso é um problema também. Nossa, é um super problema. A gente vive muito isso. Em todas as áreas, né? A gente pode pensar, por exemplo, a gente tem grandes tarólogos, a gente tem grandes cartomantes, a gente tem grandes numerólogos, a gente tem grandes astrólogos. Mas é muito difícil mesmo para você conseguir integrar isso. Mas e falta senso crítico hoje, né? Falta um senso crítico. A gente consome pronto. Se for mais fácil, melhor ainda. E aí tem essa mercantilização que você falou, principalmente na parte do ensino. Eu acho isso um problema gravíssimo. Cursos de um mês aí, você tá formado em... Tem como. Não dá. Em muitas coisas, Em muitas coisas. Você vê, tem uns pacotes assim, impressionante. Que eu também até me pergunto, eles falam, cara, você vai usar o quê? É tanta coisa. E na hora de... Eu até me pergunto, se eu vou fazer uma consulta com uma pessoa dessa, qual ferramenta que ela vai usar? Sim. Porque tudo é tudo muito, né? E a gente sabe que não é assim, né? A gente precisa se... Tem que ler, tem que estudar, tem que escutar muito. E ter referência, né? Independente da astrologia que a gente tem. Hoje em dia, aqui no Brasil, a gente tem um maior contato com a astrologia contemporânea, a astrologia moderna, sim, porque ela é a mais popular hoje, tá tudo bem. Só que assim, cara, quem for entrar pra isso, geralmente entra pela astrologia moderna e tá tudo bem também, mas busca bons lugares. Porque ali você vai olhar um pouco pra... Sabe, ele vai abrir possibilidade de você ver ali, aqui, ver lá, e você escolhe o caminho que você quer seguir. Mas você já começou bem. Entendeu? Você já começou bem. Agora, existem essas situações assim, sei lá, eu vi uma formação esses dias, assim, tipo, a pessoa tem 4 aulas, assim, cara, e ela tá formada. Terapia, isso. Então, isso é um problema que, assim, das terapias, onde eu vejo mais gravidade, por exemplo, é na aromaterapia, que a gente tem pirâmides vendendo óleo essencial, e não é assim que trabalha com aromaterapia. Então, a pessoa, ela não é um cuidador de outras pessoas, ela não estudou absolutamente nada. E aí você vai lá e fala, tô com coceira na orelha. Ela vai... A tal ponto a gente vê pessoas falando pra mulheres misturar óleo essencial no rímel, gente. Olha que perigoso. Então, imagina uma infecção ali. Entre outras coisas, cara, é químico. Uma coisa que a gente não gosta de correr poucos perigos, né? A gente não vê grandes barbaridades no floral. Por quê? O floral não tem reação química no corpo. Então, assim, o mais que vai acontecer... Um bem-estar, ele vai causar de qualquer forma. O que pode acontecer com o floral? Talvez eu não fiz um bom contato, não fiz uma boa anamnese, não fiz ali uma boa eleição das minhas essências que eu vou usar na sua fórmula. O que pode acontecer? Eu não cheguei onde eu queria com você. Isso pode acontecer. Mas que você vai ter um problema, uma reação, vai cair dura, vai ter uma catarse, não.
Agora, com óleo, que é mais perigoso, o pessoal adora. Que aí você pode ter um problema, uma reação alérgica imensa. É perigoso, você tá ingerindo é químico, gente, é perigoso, é um remédio mesmo, sabe, de uma certa maneira. Então, isso é meio perigoso. Aí eu acho assim, que hoje é onde entra, por exemplo, programas igual de vocês, por exemplo, que trabalham nesse processo reeducativo, eu vejo dessa forma. Né, que faz pelo menos as pessoas pensarem. Eu acho isso o principal, a gente precisa pensar mais, a gente não pensa mais nada. Isso eu percebo, por exemplo, eu trabalho numa escola de astrologia, obviamente, já fui estudante, estudo astrologia ainda, e a gente percebe a necessidade das pessoas cada vez mais de coisas prontas, a ponto de questionar isso às vezes, falar assim, nossa, mas não vai vir já? Pronto, eu já quero saber que o planeta ali faz isso aqui, que faz isso lá. Não vai ter PowerPoint, né? Exato. Aí quando você... Manda pro PowerPoint. Exatamente. É quase vício. Mas ele quer uma coisa pronta mesmo. Ele não quer pensar, sabe? É onde ele tem dificuldade. Porque a astrologia, independente do segmento que você faça de astrologia, é necessário que você pense. Sim. Eu preciso olhar aquela simbologia e pensar. Falar, bom, aquilo com aquilo eu tenho essa possibilidade. Mas isso confirma? Não confirma. Nessa situação, talvez não. Aqui sim. Então você tem que pensar. A gente não pensa mais. Eu acho que a mídia contribui um pouco para isso também. A gente vive muito ali, né? Sim. Por exemplo, assim, né? Agora, eu sou uma topeira com coisa de internet nesse sentido de algoritmos e o que engaja, o que não engaja. E aí eu tô reformulando a minha página profissional e tal, e eu tava conversando com um colega sobre isso, e a primeira coisa que eu vi foi sobre isso. Ó, você precisa fazer assim, porque isso aqui engaja, você tem que tomar cuidado com o jeito que você vai falar, você tem que fazer não sei o quê. Eu falo, gente, mas... eu me senti acorrentado, eu não sei fazer. Você tem que já estar pensando o que ele vai querer. Não, isso aqui ele vai gostar. Aí na hora certa eu ponho isso. Não, isso aqui eu vou esperar. E tem um horário pra postar. Que tal horário a pessoa não vê. Tem que ser nesse horário que é o horário do almoço. A pessoa tá mexendo no celular. Falo, e qual é o seu público também, né? Exato, eu fico chocado com isso. Eu falo, caramba, como assim? Uma coisa que a gente percebeu, até por curiosidade, a gente tem um público que assiste 5 horas da manhã o podcast. Olha que é muito estranho. Ninguém hora mais. Aí nós entendemos que era importante subir shorts às 4 da manhã, às 5 da manhã. Olha, para as pessoas acessarem. Porque elas gostam de assistir o nosso programa também nesse horário. Cara, então, assim, é uma coisa que eu não sabia que você gostava tanto da madrugada como eu, né? E é o pessoal que eu não cheguei até às 5, mas os episódios que eu assisti foi por volta da meia-noite, horas que eu fui pra antes de dormir ali. Eu vou assistir, quero conhecer. Tem muita gente que gosta de assistir o nosso programa na madrugada. Interessante que a gente tá falando aqui, vou voltar um pouquinho no assunto, mas entra muito na questão do quanto conhecimento é superficial e ele cria estereótipos. Porque hoje a gente tem tantos estereótipos dos signos. Tudo, né? Eu acho que até foi antes da pandemia, chegou até na mídia, foi bem problemático e polêmico, de uma empresa que não contratava pessoas que eram tipo de Áries, ou não contratava quem era de... Não lembro quais signos, mas queria contratar gente dos signos de terra. E, gente, não é muito superficial, não é? Isso, por causa dessa empresa eu sofri uma tirada muito grande de um amigo meu que é cético, mas a astrologia, antes de mais nada, também é uma coisa que você ser cético não faz a mínima diferença, porque ela não precisa de crença pra funcionar, então tá tudo certo. E ele falou, tá vendo isso daí que vocês fazem? Eu falei, vocês o quê? Não fui eu? Né? Mas ele falou, tá vendo isso? Não funciona e tal, olha que absurdo, é um preconceito. E realmente, é lastimável, né? Não tenho o que falar. Era só o que faltava, né? É o conhecimento mais superficial do E o pior é que tem campos aí da astrologia que estuda astrologia vocacional, que estuda astrologia empresarial, que estuda astrologia com recursos humanos, mas eu tenho certeza que não é nesse intuito. E nem tipo, você não entra aqui. E não com esse caráter, né? Exatamente. É terrível isso, mas olha que perigoso isso, né? Mas o mais perigoso, eu acho, assim, em todos os sentidos, é que ninguém pergunta nada, ninguém questiona nada, né? A gente joga lá uma bomba. Acho que é por isso que a gente é tão vítima de fake news em todos os sentidos, né? Em todos os sentidos, esotericamente, entre outros aspectos, né? Que até falando da formação, que você falou que cria estereótipos, a gente vê isso também em áreas do saber muito ligadas ao esoterismo, que teria tudo para funcionar muito bem. E que as pessoas deturpam, né? De uma maneira desagradável. Por exemplo, uma dessas experiências eu tenho convivido com o pessoal, por exemplo, Tantra, por exemplo. É uma coisa que está totalmente deturpada, até você entender o que significa, que tem toda uma simbologia. É que eu acho que tem uma coisa também que o pessoal faz aqui, eu já ouvi isso em conversa, gente, assim, ó, a gente na terapia floral, entrei em contato com pessoas de fora do Brasil, né?
Então eles têm algumas pessoas, não todo mundo, não estou generalizando, lógico, mas algumas pessoas têm uma ideia de que a gente aqui é meio que presa fácil, sabe? Então eu vou copiar uma ideia qualquer ali, eu vou, né, mudar um nome aqui, vem aqui, pum, eles vão adorar. Isso é um crime, cara. Sim. Faz muito sentido o que você está falando, viu? Infelizmente faz muito sentido. Você vê muito isso. Mas isso tem muito a ver com a formação de base. De levar por brasileiro, na construção da cidadania do brasileiro, isso é esse senso, esse senso crítico, o senso dos argumentos com valor, argumentos embasados em fontes reais e sérias. Então eu acho que é uma crise, infelizmente, que a gente tem que ainda superar, porque aí é aquilo, né? Qualquer um que oferece, você sempre vai ter alguém para consumir. Eu, graças a Deus, assim, por ter esse contato... E minha mãe sempre foi muito mente aberta nesse sentido. E por nascer já num lugar meio diferente, viver uma vida de religiosidade com Umbanda e tal, e ter contato com pessoas de Umbanda, que eu não levei a espiritualidade, também é uma religião muito natural, né? Então já a natureza sempre estava ali comigo. Mas eu penso assim, que se eu não tivesse isso, como é que eu ia chegar num lugar legal? Porque, graças a Deus, assim, cara, eu entrei já numa escola legal de astrologia, com uma formação muito boa. E a gente conversa com outras pessoas, às vezes, que teve muitas cabeçadas com astrologia. Muitas mesmo. Mas é isso mesmo. Tem que procurar lugar que tenha qualidade, que tenha referência. E hoje a gente tem como buscar essas informações. A gente tem acesso à informação, né? E assim, tudo que é muito barato, que é... Cara, desconfia. E milagres, né? Milagres não existem. Milagre não existe. Desconfia. Aquela cura milagrosa, aquela coisa assim, não sofra mais com isso, né? É uma coisa, parece comercial de site de e-commerce, né? Isso aí. Pare o que você está fazendo agora. Nesse momento, você tem 10 minutos. Exatamente. Pra tomar a decisão. Né? Arrasta pra cima, pega o meu código. Tem isso agora. E eles põem pouco tempo pra você não pensar muito, né? Você já ir lá e consumir. Absurda, né? A gente tá meio que rato de laboratório, né? Isso. Mas é isso, cara. É esse senso que a gente precisa pensar, né? E sobre até... Cara, sei lá, eu observo muito. Uma coisa que a astrologia me ensinou, não sei se pra outras pessoas, mas pra mim, a astrologia, ela me ensinou a observar. Você tem que observar tudo, porque a astrologia é observação. Então, eu tenho que estar observando as pessoas, eu tenho que estar observando as notícias, eu tenho que estar observando como as pessoas conversam. E, cara, você vai observando algumas coisas, você vê, assim, umas coisas que você fala, gente, é uma coisa muito antiga, mas a gente vive, tipo, espécie de coliseus hoje, modernos, né? Rinhas de galos modernas, assim. Disfarçadas de entretenimento, disfarçados de conhecimento. É muito complicado. Eu já vi os realities aí, né? Sim, cara. Tem todo tipo, né? Hoje tem todo tipo. Tem reality de tudo, né? Tem reality que acompanha pessoas, tem reality de animais, tem reality de cozinha. Tudo. E sim, alguns desses realities, a proposta é essa. E é um coliseu, né? Porque, por exemplo, tem alguns reality shows que se a pessoa vai lá e ela não dá uma polêmica, um barraco, ela é tranquila. Ela não acontece. Ela vira planta, né? Essa é a coisa. E a gente fica frustrado, né? Falando, nossa, gente, é emoção, cadê? Ninguém vai dar na cara de ninguém. Cadê a polêmica? Como é que vai jogar água nela, né? Quando vai dar uma panelada nele, né? Aquela coisa, né? Mas isso fala muito da gente hoje, como é que a gente tá lidando. E isso pra mim é a espiritualidade de fato. Sabe? Acho que é isso. João, temos uma pergunta tradicional. Eita, vamos lá. Para você, o que é Deus e tempo? Gente, que legal isso, né? Deus pra mim, acho que eu posso resumir as duas coisas, assim. Deus pra mim, ele é tempo, basicamente, e é a natureza em funcionamento. Eu não acredito que Deus esteja longe da gente, muito pelo contrário, eu acho que ele está mais perto do que a gente imagina. Eu sempre acreditei nisso. Por vir de uma religiosidade que fala muito de natureza, e eu vim de uma Umbanda, por exemplo, que você olha o orixá não tão humanizado, mas sim elemento da natureza. Então eu aprendi desde jovem a ter um contato com o sagrado, olhando a natureza. Se eu tô numa praia, eu tô com Deus. E é sério, pra mim é isso. Eu tô ali ouvindo uma música que me faz bem, eu tô com Deus. Eu tô
tô com as pessoas que eu gosto, estou com Deus, sabe? A gente procura tanto fora, uma coisa que tá tão pertinho da gente, e Deus às vezes tá nas nossas atitudes também. Então Sim. isso pra mim é o Deus. Eu ouvi uma vez, né, de um espírito assim, que eu achei muito legal, e pra mim Deus resume nisso também, que é a natureza, basicamente. Mas um guia uma vez falou pra mim assim, falou, se a gente se juntar tudo que existe, juntar eu com você, com ela, com todo mundo aqui, com todas as coisas, e juntar tudo, a gente vai ver Deus. Porque cada um de nós somos uma célula desse corpo de Deus. A gente é Deus, cara, tecnicamente. Não no sentido, eu sou Deus, poderoso. Não, mas a gente é parte disso. A gente faz isso acontecer. Então, se juntar todo mundo, a gente vai ver a cara de quem a gente sempre quer ver. Quem sempre quis ver. Sempre busca em experiências místicas. Né? A gente tem uma sede de místico, né? Deus apareceu pra mim. Ou a entidade. Ou eu senti aquela energia. Cara, aquilo já tava em você. Você que não olhou, entendeu? Então eu acredito que Deus é isso, é natureza, que nós somos natureza, e tudo é natureza, basicamente, e tempo das coisas. Porque a natureza é isso, né? A natureza tem tempo de florir, tem tempo de cair a flor, tem tempo de chover, tem tempo de tudo. Tem tempo até de destruir às vezes, né? E é necessário, né? Mas infelizmente, por tudo consequência também, na maioria das vezes, né? Dado aí o jeito que a gente trata dela, né? Mas é isso pra mim, natureza e tempo é a tradução do que seria Deus. Aí no caso, a astrologia, ela consegue fazer você conversar com isso. Eu vejo dessa forma, eu consigo dialogar com essa natureza, eu consigo entender o que ela tá falando pra mim, eu consigo perguntar coisas pra ela, falar, bom, eu tô meio perdida aqui, pra onde que eu vou? E ela vai responder de uma certa maneira. Não é a única forma, mas eu tô falando do meu ponto de vista. Eu, João, vivo hoje assim. Mas eu vejo outras pessoas de outros segmentos, de outros lugares, que também veem Deus de outra maneira. Então Deus também é muito particular também nesse sentido. E é o tempo de cada um também, né? Sim. Claro. Muito bom. Pessoal, vocês já sabem, Lute Benedetto aqui sempre com a gente, acompanhando todos os nossos episódios. Se vocês virem aí de longe, não sei se dá pra ver, tá com o símbolo 1818, ficou muito bonitinho, eu tava vendo, achei muito fofinho, com o símbolo 1818 aqui na tampa. E é o aroma exclusivo do podcast pros nossos convidados, é a nossa pequena lembrança, né, pra você continuar lembrando do nosso episódio. E como eu disse, minha pequena despedida por 2 semanas, mas eu vou estar lá gravando muitos conteúdos com o Otávio Pires e com a Stephanie Cruz, que é do nosso quadro Lugares que Impactam, em que a gente fala um pouquinho sobre lugares e construções ou espaços físicos que remetem à espiritualidade, que remetem a esses espaços de conexão que as pessoas sempre criaram, então igrejas também, mas pontos de peregrinação e tal. Então Vai ser bem legal esse quadro. Vai ser bem legal esse quadro, já foi anunciado, quem já pode entrar aqui na playlist do YouTube que já vai ter conteúdo, mas eu vou lá encontrar com eles, vamos gravar conteúdos, mas só 2 semanas não vai dar nem tempo de sentir saudades. Então agora eu vou pedir pro nosso convidado, pro João, por favor, deixar a sua mensagem final. Para o pessoal que tá assistindo, o pessoal que tá ouvindo. É muito legal esse negócio, antes de mais nada. Achei sensacional. Esses pontos de conexão que você vai visitar. Muito legal. Bom, gente, é basicamente o que eu tava falando já pra vocês, assim. Acho que a minha última mensagem é isso. A gente viver o nosso tempo mesmo, se conectar cada vez mais com quem nós somos, né? Buscar se desenvolver cada vez mais, buscar se conhecer. É um compromisso com a gente. É gostoso fazer isso, né? Então, assim, busque aquilo que realmente faça bem, porque aí você vai se conhecer de verdade. Né, de fato, faça o que você gosta, se desprenda de muita coisa, né, nesse sentido. Então é mais nesse aspecto a mensagem, sabe? Se compreenda como um ser da natureza, assim, viva seu tempo com o máximo de qualidade que você puder e busque sempre se reconectar consigo, com o seu sagrado individual, coletivo. Mas a ideia é, se conecte consigo, assim, de fato, com a sua essência mesmo, né? Então é o principal, eu acho. Legal. João, se você quiser agora deixar suas redes sociais, deixo. Fica à vontade. Bom, eu tenho um espaço online, né, que no Instagram, né, do Instagram da vida, que está passando por uma repaginada agora, que é o @EPC Aurora Boreal. Então, por lá, as pessoas conseguem entrar em contato comigo, falar comigo, manda umas DM, a gente conversa e tal. Eu só não vou passar número de telefone agora, porque o número de lá eu desativei ele para pegar um outro número para uma outra função. Então, como eu tô nesse processo de reforma, né, de reconstrução, entrando lá no Instagram, né, no @EPC Aurora Boreal, consegue entrar em contato comigo direitinho, ver os trabalhos que eu realizo, como que funciona, as consultas e tudo mais. Legal. Bom, primeiro, muito obrigado. Foi um papo muito tranquilo. Você é um cara muito legal. Obrigado. Uma energia aqui, vocês não estão aqui presentes, mas uma energia muito boa. E eu acho que quem está assistindo também está sentindo isso.
E você trouxe para nós uma astrologia até militante, né? Com muito amor, assim. Eu sou apaixonado. Você defendeu mesmo. E eu acho que tem que ser assim. Quando a gente acredita em algo, quando a gente luta por algo, a gente tem que levar aquilo que é o melhor dela para todos, né? Obrigado. E eu finalizo o episódio de hoje, né? Primeiro, pedindo para vocês se inscreverem no canal. Não se esqueça de fazer sua inscrição. É muito importante para nós. E mais do que isso, compartilhar muito o nosso programa. O seu compartilhamento é fundamental para o sucesso do nosso projeto, né? Que é um projeto que prevê, nesse espaço, nesse território da internet, levar o amor universal, o ecumenismo, o universalismo, através de várias vozes aqui, de várias histórias. Então, muito obrigado pela sua audiência. Deixa aí teu comentário também, que é legal. E eu quero desejar a vocês, assim, toda a luz do mundo. Então, muita, muita e muita luz. E, como sempre, um grande abraço do amigo Marcelo Lambert. Até o próximo episódio. Como a Ana disse, ela vai nos abandonar em alguns programas, mas logo ela está de volta na bancada, né, colaborando aqui com a gente nesse projeto tão legal. Um grande abraço.